De um leproso. Todos acharam? No versículo 2 diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu quero começar falando da lepra. A palavra traduzida por lepra no hebraico, não sei falar, gente, tá? É Sanraat, é C cedilha Atil, R-A-A-T-H. Não sei falar. Eu creio que é Sanraat, mas eu não sei se é isso, tá? É uma definição genérica de várias desordens da pele. Todo mundo conhece a lepra, né? É uma infecção crônica do organismo produzida por um bacilo específico chamado de Hansen. Geralmente as pessoas chamam doença de Hansen. Por isso hoje chamado doença de Hansen. A lepra deixa a pessoa insensível à dor. Por isso muitos, quando se machucavam ou se machucam, não sente. Ela começa com umas manchas. Eu não sei quem conhece essa doença. Ela começa com umas manchas. E às vezes você bate aonde tem aquela mancha, você não sente, você queima. E por você não sentir que está machucado, às vezes você nem sabe que está machucado. E aquilo vai se tornando crônico. E às vezes chega até a uma amputação. E quando não é tratada, ela vai tirando os pedaços da pessoa. Há muitos anos, eu conheci um senhor que tinha essa doença. Eu não sei se muitos já ouviram falar naquela colônia de Curupaiti. Já ouviu falar? Que tem em Jacarepaguá. Ali era um hospital de doença de Hansen. E ali eles se internavam as pessoas. Era um caso muito triste, porque muitas das vezes as pessoas se casavam ali dentro, viviam ali dentro, tinham casas ali dentro. E agora até nem muito fala mais muito desse hospital. E quando os filhos, eles faziam um exame, quando os filhos não tinham a doença, eles tiravam as crianças. Para que o contagioso para a criança não pegue. Mesmo com o tratamento, muitas das vezes a mãe, porque vai caindo um pedaço do dedo, vai caindo um pedaço do dedo da mão, do pé, da orelha. Então, como uma mãe que está com a mão toda machucada vai cuidar do filho, muitas das vezes tiravam as crianças. Eu sei disso porque esse homem, ele foi internado lá. E quando ele soube que ele estava com essa doença, que levaram ele para lá, ele não demorou muito tempo, ele morreu de tristeza, porque simplesmente faz o tratamento lá. E quando a pessoa não é curada, é isolado aquilo ali. Quando a pessoa não é curada, ou já está num estado muito avançado, a pessoa fica, sabe, num estado assim como se fosse um estado vegetativo. E aí se torna tanto a lepra visível como a lepra interna, que é a doença da alma. E para os hebreus, a lepra significava o pecado. Era como se fosse o juízo divino de Deus. Por ser nojento, contagioso e incurável, eles eram isolados, banidos assim da sociedade. E eles não faziam nenhum esforço, eles que eu digo, os maiorais, né? Não faziam nenhum esforço em tratar ou mesmo curar essas pessoas. Porque eles achavam que aquilo era um pecado, era aquela pessoa estava em pecado e aquilo era um castigo divino, então eles não curavam, deixavam que a pessoa se acabasse ali. E naquela época não era hospital, naquela época eles
cavernas, e aquelas pessoas eram jogadas ali naquelas cavernas. Tinham até cidades para que aquelas pessoas ficassem. Gente, é muito triste. Já pensou você sair do convívio da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua mãe, porque você tem uma doença, ser banido da sociedade e viver como um traje, uma coisa assim? Como não fica essa pessoa? Além de estar com aquela doença, né, que é uma doença contagiosa, como fica a alma dessa pessoa? E Jesus, nessa passagem, quando ele cura aquele homem leproso, ele dá início ao ministério dele de cura, porque a cura que ele fez foi o primeiro milagre. O primeiro milagre de cura foi essa cura de lepra. E ele dá início ao ministério dele aí, de cura, de libertação. O primeiro, diz a palavra que o primeiro milagre foi a água, né, transformada em vinho. Mas o primeiro milagre de cura foi esse, a cura desse leproso. Ele revela assim o seu ministério. O ministério dele começa justamente aí. Jesus, por um toque, purificou, fazendo assim algo inaceitável naquele tempo. Quando Jesus tocou naquele homem, era uma coisa assim inaceitável, porque ninguém podia tocar no leproso. Porque se ele tocasse no leproso, pronto, já está contagiado. As pessoas não queriam saber se ia pegar, se já pegou a doença, mas tocou no leproso, já está banido. E Jesus ali fez algo inaceitável. Ele tocou naquele homem. E se nós nos aprofundarmos bem nos mistérios da palavra, porque às vezes a gente precisa estudar bem a palavra, né? Nós podemos ver que há dois tipos de lepra. E o que eu falei antes. A lepra que acomete a pessoa, né, no físico, e a lepra da alma, que é o pecado. A lepra envolve realmente o pecado. A cura física pode ser por intervenção de remédios ou intervenção divina, como foi o caso desse homem. Mas a cura da alma só por Jesus. Aleluia. Só Jesus pode curar nossa alma. Aleluia. Só Ele. E eu achei importante nessa passagem que aquele homem, não é, que estava ali banido da sociedade, jogado ali, como diz assim, o ditado popular, jogado às traças, não é? Aquele homem teve assim uma atitude, 3 atitudes tão reverentes ao Senhor, para ele ser tocado, para ele ser curado. Ele tomou 3 atitudes importantes. E uma delas, aqui na palavra diz que, e eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou. Aquele leproso, ele adorou o Senhor. Ele não quis saber se ele estava leproso, se ele era banido, sabe? Ele não quis saber de nada. Ele só quis adorar ao Senhor. A palavra que diz, ele o adorou, dizendo. E é isso que ele espera de um enfermo. Quantos de nós às vezes ficamos enfermos e nós não adoramos? Queremos ficar curados e às vezes até damos ordens para Deus, né? Senhor, nos cura, me cura, Senhor. Não, tua palavra diz, aí você vai lá em Isaías, né? Tua palavra diz que nenhuma doença vai sobre a minha vida, né? Mas às vezes a gente não sabe que aquela doença é para mais tarde dar um testemunho. Às vezes você passa um certo período doente para você mais tarde dar um testemunho. E
E Deus sabe por que muitas das vezes você fica doente. A adoração é o ato de reconhecimento à integridade de Jesus. Quando nós adoramos ao Senhor, nós reconhecemos quem é Jesus. Nós reconhecemos a sua prontidão, a sua perfeição. Eu não vou adorar um pedaço de pano, porque aquilo ali não é perfeito, amanhã vai rasgar. Por isso que Deus fala que nós devemos adorar Ele em espírito e verdade, porque Ele é perfeito. Ele não tem mácula, Ele não tem nada que se diga. Quando Ele ficou na terra, nenhum pecado veio sobre Ele. Ele não pecou nenhuma vez. E Jesus espera que de nós receber a mais íntima adoração, que é em espírito e verdade. É a mais íntima adoração que Ele espera de nós. E essa adoração, muitas vezes, não é cantar, não é ajoelhar e orar, mas essa adoração é a obediência a Ele. É mostrar para Ele que nós somos fiéis, que muitas das vezes nós não somos fiéis. A nossa infidelidade bate, a nossa não, a infidelidade bate a nossa porta e às vezes nós aceitamos. A infidelidade. Jesus quer que a gente seja fiel a Ele. A fidelidade ao Senhor é a maior adoração. A obediência à sua voz é a maior adoração que nós podemos fazer para Ele. Cantar, sim, muito bom nós cantarmos. Muito bem nós adorarmos o Senhor com cânticos. Tem cada canção linda que toca o nosso coração e que eu creio como toca o nosso coração, toca o coração de Deus. Deus aceita essa adoração. Mas quantas vezes também nós chegamos na igreja, ou estamos em casa, ligamos o rádio, cantamos como se aquilo fosse uma canção normal, como nós escutamos e às vezes até dançamos, como se fosse uma valsa. E não é assim que Deus quer adoração. Deus quer uma adoração intensa. Aleluia. Uma adoração que seja em espírito e em verdade. E aquele homem, ele o adorou em espírito e em verdade. E outra coisa tão importante que eu vi aqui foi a humildade daquele homem. Depois que aquele homem adorou, ele se quebrantou e disse: Senhor, se quiseres. Quantas vezes entramos na presença de Deus com arrogância, achando que Ele que tem que ser humilde para nós. Nós achamos que Ele que tem que ser, tu tem que fazer isso. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Não aceito. É tão fácil você dizer que não aceita, não é? Mas será que Deus vai falar assim, não, você tem que aceitar sim, porque eu quero assim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então aquilo que às vezes você acha que é ruim, você diz assim, não aceito não, às vezes é para tratamento, muitas das vezes é para te tratar, ou às vezes para te curar, ou para te mostrar alguma coisa. Deus não faz nada em vão. A palavra de Deus diz que sim, que Jesus levou todas as enfermidades quando Ele estava no madeiro, quando Ele foi crucificado. Levou sim. Mas muitas das vezes a enfermidade vem sobre nós por causa de brechas, por causa de nós não cuidarmos do nosso corpo. Há pouco tempo atrás eu descobri que eu estava com gordura no fígado. Por que eu estou com gordura no fígado? Eu como besteira, eu como gordura, eu como fritura. E quantas vezes a doutora já falou para mim não comer, que aquilo só vai se agravando. E quantas vezes eu continuo a comer? É desobediência, não é? É. O fígado vai ser curado? Não. Não adianta
vêm que nós às vezes achamos que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu comer uma friturinha, uma batatinha frita. Caramba, é tão ruim você ficar sem comer as coisas que você gosta. Mas às vezes é para curar. Aí o fígado continua gorduroso. Por quê? Porque eu não paro de comer gordura. É certo? Não, não é certo. Aí eu esqueço, eu estou falando de mim, eu esqueço que esse corpo aqui é templo e morada do Espírito Santo. Se eu não preservar ele, quem vai preservar? Aí às vezes eu fico assim, Senhor, tu não me cura dessa gordura, Senhor. Aí às vezes eu fico passando mal. Aí você não me cura dessa gordura. Aí não vai curar. Eu não faço por onde. E assim são muitas pessoas. Não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. São muitas pessoas. E às vezes Deus fala assim, você não pode fumar, você não pode beber, estou dando um exemplo. E ele continua fumando, continua bebendo. Às vezes a pessoa é diabética, aquela diabetes de grau forte. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Daqui a pouquinho ele está lá no hospital amputando uma perna, esquecendo que o corpo dele é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos muito rebeldes, muito rebeldes. E aquele homem, ele foi assim com uma humildade, ele desceu lá. Ontem até eu preguei sobre isso, sobre humildade. Ele foi lá embaixo, né? Aliás, ele subiu com a humildade dele, dizendo, se quiseres, se Deus quiser, né? Se Jesus quiser, ele pode me curar. Claro que há casos e casos. Tem casos que Deus dá autoridade a você na hora de você orar e repreender aquela enfermidade. E as pessoas ficam curadas. Por isso que eu estou falando, há casos e casos. Mas ali ele se prostrou, ele adorou e se prostrou diante do Senhor Jesus e falou, se quiseres pode me curar. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele se quebrantou. Deus não resiste a um coração quebrantado. Em Salmo 51, 17 diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. É um coração arrependido. Não desprezará a Deus. Quanto mais quebrantamento e arrependimento, mais o Senhor se agradará de nós. Quanto mais nós nos quebrantarmos, quanto mais nós nos rebaixarmos para o Senhor, mais Ele vai se agradar de nós. E diz também, eu não me lembro, eu lembrei agora, mas eu não me lembro essa passagem onde fica, que diz que quando a gente agrada ao Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, se você tem um espírito, um coração compungido e contrito, um espírito quebrantado, e Deus se agrada disso, tudo que você pedir, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele se agrada daquilo. Está até escrito aqui, eu pensei que não tivesse, é Hebreus. Não é Hebreus não. É Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando nos quebrantamos, quando nós temos um coração arrependido, Deus trata conosco. Deus faz aquilo que nós estamos pedindo. E a outra atitude daquele homem, ele teve fé. Quando ele disse, podes purificar-me. Se quiseres, pode purificar-me.
Ele acreditou que a sua salvação estava em Jesus, que era o único que poderia tirá-lo daquele sofrimento, era o único que poderia lhe purificar. A palavra de Deus em Hebreus fala, Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E realmente, ele agradou o Senhor ali, com fé, quando ele falou daquela forma: purificar-me, se quiseres pode me purificar. Ele teve a firme convicção de que Jesus poderia fazer aquilo na vida dele. Ele não deixou a dúvida entrar no coração dele. Ele não deixou por nenhum momento a dúvida entrar no coração dele. E quando a dúvida entra em nosso coração, o diabo entra junto. E ele atrasa aquilo que Deus tem para nós. Toda vez que a dúvida entra, o diabo entra junto com a dúvida. E aquilo que às vezes já está na portinha ali na porta para a gente, tem gente que fala: vai lá para o final da fila. Vai lá para o final da fila. A dúvida vem realmente. Nós vamos repreender na hora: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Eu não aceito a dúvida no meu coração. Eu creio que tu podes fazer. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio que tu podes fazer. E depois dessas 3 atitudes, Jesus estendeu a mão e com toda a sua autoridade tocou-lhe dizendo: quero, seja limpo. Aleluia. Jesus só tocou e purificou aquele homem. Como aquele homem precisava daquele toque purificador, nós também precisamos deste toque de Jesus em nossa vida. O dia a dia nos rouba de receber este toque especial de Jesus. Os dias são maus, o tempo é curto, e cada dia você passa, você acorda de manhã, quando você pisca o olho já está de tarde, já está de noite. E por causa do tempo ser curto, nós não tiramos tempo para Jesus. Nós oramos, coisa que você não ora, que você não lê a Bíblia, não é isso. Mas aquela intensidade como Jesus queria que nós fizéssemos, em buscar Ele, mais intensamente, o tempo nos rouba. Acordamos já na hora de trabalhar, ou de fazer os afazeres de casa, nós que não trabalhamos, né? E estamos muito preocupados com tanta coisa. Já acordamos preocupados, já dormimos preocupados com amanhã, acordamos preocupados com depois da manhã, preocupados em vender, em comprar, em ter, em fazer. É ou não é? Nós nos preocupamos muito em ter, fazer, comprar, vender. E até tomar essas atitudes deste leproso fica difícil para nós, por causa desse tempo que nos é roubado. E o inimigo também nos rouba esse tempo. E ele nos rouba esse tempo e às vezes a gente não percebe, porque ele é mestre em fazer isso. E às vezes a gente não percebe. Chega amanhã, chega depois da manhã, chega depois, e a gente às vezes: meu Deus, eu não fiz isso para Deus, eu não busquei como Deus como queria que buscasse.
E continua o trabalho, os afazeres de casa. Hoje eu tenho que lavar roupa, hoje eu tenho que passar roupa, hoje eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar louça, hoje eu tenho que trabalhar. E aí fica difícil da gente sentir o toque de Jesus. Muito difícil. Porque nós nos deixamos nos envolver por tantas coisas que esquecemos de adorar o Senhor, de ter fé em Deus, da dúvida entrou no nosso coração, de adorar. Esquecemos dessas 3 atitudes. Quantos de nós precisamos desse toque? Não por talvez uma enfermidade, ou seja, não sei, da sua vida, mas para nós sermos purificados, sermos limpos dos nossos pecados. O pecado bate a nossa porta todo dia. Todo dia ele bate na nossa porta. E muitas das vezes não deixamos ele entrar. Muitas das vezes deixamos ele entrar. E ele entra através de sofrimentos, ele entra através de pensamentos malignos, como foi pregado aqui no domingo passado pelo pastor, por negligência em algumas áreas da nossa vida, pela nossa língua que muitas das vezes não cabe dentro da boca, por mágoas, por falta de perdão. E isso vai enfermando a nossa alma. E nós vamos acumulando, até que a nossa alma fique enferma. A lepra vai entrando. Aí não, a lepra não é visível, mas ela está lá dentro. Está lá dentro de nós. E é esse Jesus que tocou naquele homem, que limpou ele, que purificou. É esse Jesus que hoje está aqui. Para nos tocar, para nos limpar, para nos purificar. Através de um toque. Através de um toque. Ali diz, no 4 ainda diz assim: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Então, quando Jesus falou para aquele homem ir direto ao sacerdote e não falar com ninguém, é porque naquela época, quando o leproso ficava curado, ele tinha que ir direto ao sacerdote, para o sacerdote examiná-lo, que é para ele dar o aval se ele podia continuar vivendo em sociedade ou não. O sacerdote examinava ele e falava para ele: você tem que voltar lá para os leprosos. Ele é que designava a vida do leproso curado. Ele é que liberava se o leproso poderia andar no meio do povo ou não. Por isso Jesus falou para ele: vá direto ao sacerdote, para que o sacerdote desse o aval. Mais uma vez eu digo, Jesus está aqui nesse momento. Jesus quer tocar em você, quer tocar em mim. Muitas das vezes tirar alguma lepra que está aqui dentro de nós. E nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos ser humildes, quebrantados, para dizer: Senhor, eu quero.
limpa, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ter outra vida. Me tira essa lepra. Porque muitas das vezes nós temos coisas no nosso coração que nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos do toque de Jesus para Ele nos ajudar. Temos vícios na nossa vida. Temos coisas que às vezes fazemos que não é fácil de tirar daqui, tirar da gente. Fazemos tantas coisas erradas. E às vezes é difícil que você se pega fazendo novamente. E às vezes você pede perdão e peca novamente na mesma coisa. Porque aquilo se torna um vício na sua vida. A lepra se instala dentro de você. E às vezes você não vê. Dentro de nós. E às vezes nós não sentimos. Porque não está visível. Como eu falei aqui, mágoas, ressentimentos, sentimentos contrários, falta de perdão. Isso tudo são coisas que vai entrando dentro de nós e vai acumulando, como eu já falei, acumulando e se torna uma lepra interna. E é isso que Jesus quer tocar em você, quer tocar em mim. Aleluia. Para que isso seja banido da nossa vida. Às vezes nós não vemos a lepra que está interna. Nós nem deduzimos que temos. Mas quando aquilo tudo se acumula, quando aquilo tudo entra dentro de nós, e nós não percebemos, nós vamos esquecendo, vamos deixando para lá, não nos arrependemos, vai sim virando uma lepra. E é isso que Jesus quer tocar. E às vezes, por não percebermos, Jesus às vezes está até com a mão estendida para tocar em você, mas às vezes nós não percebemos que Jesus quer tocar na gente. Jesus quer curar essa doença da alma que é o pecado. Vamos deixar Jesus tocar. Ele às vezes está do teu lado, falando assim, só falta ela dar o aval para mim poder tocar nela, ou ele. E às vezes você, sem saber, você se afasta, você nem escuta a voz do Senhor. O dia a dia, como eu falei, tem nos roubado isso. Nós não escutamos a voz de Deus. Que a gente possa realmente deixar Jesus tocar. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração nesse momento. E eu queria orar. Eu queria orar, porque eu também preciso que Jesus toque em mim. Quantas coisas, às vezes, eu fico guardado dentro do meu coração, que me afasta do Senhor. Quantas vezes. Eu preciso desse toque de Jesus. E se você também precisa, e você coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento aqui, Senhor, nós estamos aguardando o teu toque, Senhor. Eu não sei o que se passa, Senhor, na mente e por dentro de cada pessoa que está aqui. Eu não sei se elas estão precisando do seu toque, mas eu preciso, Senhor. Eu preciso do seu toque, Senhor. Me cura, Senhor. Cura, Senhor, tudo que está dentro de mim, Senhor, que eu não vejo, Senhor, que muitas das vezes se torna uma lepra, Senhor. Cura, Pai. E aqueles, Senhor, que estão quebrantados, com o coração contrito e arrependido,
Senhor. Que tu possa achar graça neles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem com teu toque, Senhor. Nós nos quebrantamos diante de ti, Senhor, porque sabemos que só tu pode nos purificar, Senhor. Ninguém além de ti pode nos purificar, Senhor. Só tu, Pai, com teu toque. Como tu purificou aquele homem leproso, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, em reverência a ti, Pai, com o coração quebrantado, Senhor, te pedindo o teu toque, Senhor. Vem, Jesus, sobre nós. Sabemos que tu está neste lugar, Senhor. E sabemos também que tu pode promover a cura, Senhor, em quem está querendo essa cura, Senhor. E eu te peço, Senhor, mais uma vez, toca, Senhor. Toca em nome de Jesus, Senhor. Porque só o teu toque purifica. Que a gente possa sair daqui com vestes brancas, Senhor. Vestes de linho, Senhor. Sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, Senhor. Porque tu nos tocou, tu nos purificou, Senhor. Que a dúvida não entre em nosso coração, Senhor. Que a fé, Senhor, seja firme em nós, Senhor. Que a gente possa te adorar todos os dias, e em espírito e em verdade, Senhor. Se humilhar e se quebrantar diante de ti, Senhor. Reconhecendo que só tu, Senhor, é o Senhor das nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua salvação em nós. Muito obrigado, Senhor, porque tu morreu na cruz por nós, Senhor. E que agora, Senhor, que a gente possa realmente sentir o teu toque, Pai. Aleluia. E sejamos limpos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.